Capítulo 37. Entre no espaço. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Foi uma sorte que os terrenos do castelo não fossem muito grandes, e Roquiade era muito rápido. Em apenas algumas respirações, Zalhai e os outros entraram na sala de estar do castelo. A sala, que já era pequena, ficou muito mais apertada, devido a muitas pessoas terem sido espremidas aqui. Felizmente, não havia sinais de caos. Os escravos sabiam muito bem que, se fossem desobedientes agora, o que os aguardava poderia ser a morte, então eles obedientemente entraram no castelo sob as instruções de Blochiade. Zalhai falou com Merine e os outros assim que ele entrou na sala de estar: Vovó Merine, vá para o espaço primeiro. Estabeleça os escravos quando eles entrarem depois. Diga-lhes para não correrem por aí. Blochiade, Roquiade, fiquem de guarda na porta. Meg, Ju. Prepare todos em sua entrada. Ju e Ian nunca haviam entrado no espaço antes, então Zalhai deixou Meg se tornar a organizadora, enquanto Merine resolveria quem entrasse no espaço. Blochiade e Roquiade estavam de guarda na porta da frente, a fim de impedir que os monstros invadissem. E então, um buraco apareceu ao lado de Zalhai. Os escravos não eram estranhos ao buraco, porque era o mesmo buraco que aparecia quando Zalhai estava melhorando o solo externo. Não era como se Zalhai não quisesse trazer essas pessoas para dentro do espaço de uma só vez. Ele simplesmente não foi capaz. Ele percebeu que quando queria colocar os escravos no espaço, o espaço não teve reação, o que o surpreendeu. Por sorte, o espaço teve uma reação instantânea quando deixou Merine entrar. Merine apareceu no espaço instantaneamente e Zalhai estava relaxado. No final, ele teve que criar um buraco e ver se os escravos entrariam. Os escravos estavam com um pouco de medo, pois não sabiam para onde Zalhai estava indo, mas quando viram Merine entrar no espaço, eles sabiam que Zalhai não os colocaria em perigo. Eles lentamente entraram no buraco sob a orientação de Meg. Nesse momento, sons de rugidos monstruosos vieram da área externa do terreno do castelo, acompanhados pelos barulhos altos do portão sendo balançado. Merine redobrou seus esforços para acalmar os escravos. Felizmente, o buraco que Zalhai abriu foi grande o suficiente para que 4 pessoas entrassem de uma só vez. Logo, todos os escravos entraram no espaço. Meg, Ju e Ian entraram também. Com um pensamento, o próprio Zalhai e os gêmeos também apareceram dentro do espaço. Os escravos olhavam ao redor perplexos, enquanto Zalhai os ignorava. Ele notou que os rabanetes haviam amadurecido, mas ele não tinha tempo para colhê-los agora. Ele falou com os escravos em voz alta: todo mundo ouça. Este é o meu espaço, então não se mova sem rumo. Encontre um lugar para sentar e tome cuidado para não pisar nas plantações. Era bom que, além do solo plantado, houvesse alguns terrenos vazios que não poderiam ser plantados. Zalhai tentou apar neles, mas o resultado foi como no jogo, não teve reação alguma. Embora os escravos não tivessem ideia do que era esse espaço, eles se sentaram obedientemente. Zalhai olhou para os escravos e depois se virou para Merine: vou pegar algumas taças vazias. Passe adiante, vovó Merine. Se houver alguém que queira beber água, deixe-os beber por conta própria da nascente. Além disso, traga essas folhas e deixe-as em cima delas. Depois que ele terminou de falar, ele foi até a frente do depósito. Com um pensamento, uma pilha de copos apareceu na frente da porta do depósito. Essas taças eram de madeira, e eram baratas, foram compradas por Green e as outras pelos escravos. Originalmente, essas taças tinham sido entregues aos escravos, mas por causa da urgência da situação, eles não tiveram a chance de trazer suas próprias coisas com eles, então Zalhai só poderia usar essas taças. Merine e os outros logo passaram as taças para os escravos e então Zalhai tirou um monte de lençóis para colocar no chão para deixar os escravos ficarem sobre eles. Depois disso, ele tirou vários tapetes de grama, que os escravos tinham feito e ele guardou no espaço. Ele não trouxe esses tapetes para que os escravos pudessem se sentar neles. Os tapetes iam ser usados para construir banheiros. 100 pessoas no espaço teriam que responder ao chamado da natureza. Havia homens e mulheres aqui, e se não houvesse nada que pudesse ser usado como cobertura, seria muito inconveniente. Felizmente, Green e os outros haviam comprado algumas tábuas.
Embora não houvesse muito, havia o suficiente para construir 2 banheiros. Blochiad e Roquiad lideraram alguns escravos do sexo masculino para barricar um local atrás da cabana e do armazém. O banheiro feminino ficava atrás da cabana e o banheiro masculino ficava atrás do armazém. Zalhai e os outros relaxaram depois que terminaram a questão dos banheiros. Ele imediatamente coletou os rabanetes e depois plantou outro lote deles. A fim de acalmar os escravos, Zalhai especificamente deu a cada escravo um único rabanete para comer. O sabor dos rabanetes não era ruim. Foi doce com um traço de tempero. No entanto, a visão de 100 pessoas mordendo os rabanetes foi bastante magnífica. Os escravos estavam comendo muito alegremente. Eles então aprenderam com Merine que estes eram realmente vegetais mágicos. Ninguém poderia dizer que eles tinham comido um antes, essa foi a primeira vez que eles viram um. Todos comeram os rabanetes com cuidado, como se fossem uma comida inigualável. Agora que os escravos estavam emocionalmente estáveis, Zalhai foi até a cabana, que ele não havia frequentado antes, já que não havia nada lá. Embora houvesse uma tela, ela só poderia acessar a loja, e como ele nunca precisou entrar na loja para comprar coisas, ele não entrou mais na cabana. Mesmo assim, havia uma cama ali, e Zalhai queria descansar um pouco. Os incômodos acontecimentos ocorridos o esgotaram completamente. Embora o tamanho do espaço fosse grande, a cabana era muito pequena, e só havia espaço suficiente para uma única pessoa dormir. Claro, várias pessoas poderiam se encaixar onde a mesa tinha sido colocada, mas esse local não seria tão confortável quanto o exterior. Mesmo que Zalhai quisesse muito dormir, ele sabia que agora não era a hora. Depois de entrar na cabana, ele pediu que Merine e os outros entrassem também, deixando apenas Julian para cuidar dos escravos. Merine e os outros avaliaram a cabana e não notaram nada de especial, de modo que só puderam se sentar nas cadeiras. Zalhai falou: agora, não sabemos como é a situação lá fora. Eu só espero que os monstros possam retornar ao pântano mais cedo ou mais tarde. Mas ainda temos que nos preparar para viver aqui por um longo período de tempo. O milho vai amadurecer em apenas algumas horas e, com a comida do lado de fora, a comida não será um problema. Uma vez que o milho esteja maduro, a lenha também não será um problema, mas não será o suficiente se deixarmos que os escravos não façam nada. Você tem algumas boas ideias, vovó Merine. Merine pensou um pouco e balançou. Esse espaço é grande, e o solo não precisa ser plantado, então não tenho boas ideias. O que você acha, jovem mestre? Zalhai andou em círculos enquanto falava. Antes de entrar, coloquei os livros da sala de estudo aqui. Que tal ensinar os escravos a ler, vovó Merine? Se a nossa família se desenvolver, não será o suficiente se forem apenas alguns de nós. Eu não acho que os escravos nos trairão. Se deixarmos que eles aprendam algumas palavras, talvez seja útil depois. Merine balançou a cabeça alegremente ao dizer: ótimo. Essa sua ideia é ótima, jovem mestre. Agora que não há nada para fazer no espaço, ensinar-lhes algumas palavras terá um grande uso depois. Será estabelecido. Zalhai assentiu com a cabeça, e com um aceno de mão, os livros de estudo apareceram na frente dele, junto com alguns papéis e canetas. Zalhai apontou para essas coisas enquanto falava com Merine. Dê uma olhada, vovó Merine. Com qual deles você quer ensiná-los? Merine olhou atentamente para os livros antes de escolher um. Este, jovem mestre. Zalhai olhou para ele. O que Merine considerou foi uma rota aleatória, e uma relativamente simples, chamada Registro de Viagens do Império Aksu. Zalhai assentiu com a cabeça e disse: não há necessidade de deixá-los aprender agora. Eles acabaram de entrar aqui, então ainda estão um pouco abalados. Vamos fazer isso depois que eles descansarem um pouco. Merine assentiu com a cabeça e depois notou como Zalhai olhava para ela exausto. Você deveria descansar agora, jovem mestre. Nós vamos sair agora. Zalhai sabia que essa cabana era pequena, então não era adequado para eles descansarem lá dentro. Ele assentiu. Tudo bem. Deixei mais alguns lençóis no armazém. Se vocês quiserem descansar lá fora, lembre-se de colocá-los no chão. Merine assentiu e levou Meg e os outros para fora da cabana. Blochiad e Roquiad ficaram na porta da cabana como guardas de segurança. Merine não se importou,
e apenas caminhou até os escravos que não sabiam o que fazer. Ela então disse a eles: o lugar em que estamos agora é o espaço mágico do jovem mestre. Tudo aqui está de acordo com sua vontade. É provável que as bestas tóxicas e as criaturas mortas-vivas já tenham entrado no castelo, então apenas este lugar é o mais seguro. É por isso que vocês têm que nos ouvir. Qualquer um que não querer vai ser expulso pelo jovem mestre. Compreendido. Os escravos se levantaram e responderam em uníssono: nós entendemos. Isso também era algo que havia sido enraizado neles pelos mercadores de escravos. Qualquer comerciante que tivesse adquirido alguns escravos lhes daria algum treinamento básico antes de vendê-los. Os treinamentos mais simples eram: alinhamento, contar as cabeças, responder, ajoelhar e prostrar-se, de modo que essas coisas já haviam se tornado uma espécie de reflexo. Merine assentiu: vocês fizeram muito hoje e ficaram com medo. Jovem mestre disse que vocês podem descansar aqui se estiverem cansados, então vão e descansem. Lembre-se de onde estão os banheiros, não corra por aí e não vá para perto do lugar do jovem mestre. Vocês não têm permissão para bisbilhotar. Compreendido. Todos os escravos atenderam com um som em uníssono. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.